Caros amigos, muito boa noite a todos. Quando a gente vê essa chuva forte que aconteceu agora, aliás, está acontecendo ainda um pouquinho mais branda e a temperatura ficou mais fria, fica mais gostosa, a gente lembra também que a gente tem que agradecer, porque as tempestades elas servem para limpar a psicosfera do planeta, retirando muitos miasmas, muitos problemas gerados normalmente pelos nossos próprios pensamentos. E como não podia deixar de ser, quando acontece chuva muito forte, eu lembro de Chico Xavier. Houve um caso muito interessante em que ele visitou uma senhora muito pobre, com crianças, num barraco, mas um barraco muito frágil. E ele, então, quando está em sua casa e acontece uma forte tempestade, ele fica, meu Deus, mas como é que está a senhora, a dona fulaninha? E ficou preocupado porque o barraco não ia suportar aquela tempestade. E ele orou a Jesus por aquela senhora, por aqueles seus filhinhos. Quando terminou a tempestade, ele não ficou só na oração. Ele foi lá, se dirigiu até o local preocupado. E quando chegou, o barraco estava intacto. Ele disse, mas dona fulana, o que é que aconteceu? Não caiu uma tempestade aqui? Ela caiu, Chico, meu Deus. Mas eu não sei o que acontecia. Tinha hora que o vento vinha e tirava o telhado para o lado de cá. Aí daqui a pouco vinha outro do outro lado e colocava de novo. E ficava aquela confusão, a tempestade não abalou a estrutura do barraco. E ele agradeceu naquela hora a Jesus, porque sabia que era mais uma intervenção do mundo espiritual. Então vamos orar e amparar os nossos irmãos desabrigados. Muita gente sofre nessas enchentes, inclusive aqui em Brasília. A minha própria diarista teve uma época dela perder tudo, os seus móveis e eletrodomésticos, e felizmente conseguimos ajudar. E ela conseguiu ganhar de alguns e ir comprando devagarinho também. Então vamos em frente. Bom, meus amigos, para falar sobre Chico Xavier hoje, a gente já teve essa palestra feita aqui mesmo na Comunhão Espírita de Brasília, quando a gente falou de lindos casos e dos escândalos que aconteceram na vida de Chico Xavier. Esses escândalos que foram muito úteis para a divulgação da doutrina espírita. Então a gente não vai falar da biografia do Chico hoje. Vocês já conhecem, já tem essa palestra gravada. A gente vai tentar na noite de hoje falar só de lindos casos mesmo. E vou tentar trazer alguns casos que não foram abordados nas palestras anteriores, tá joia? Se der tempo, a gente coloca alguns vídeos. Se não der, a gente coloca para, enquanto vocês aguardam o passe, vocês também assistirem alguns desses vídeos onde tem o próprio Chico sendo entrevistado. Bom, hoje é 12 de abril de 2019, e eu não sei se vocês sabem, mas no dia 11 de abril, na data de ontem, foi exatamente a data do retorno ao espiritual do Kardec brasileiro, do médico dos pobres, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, com quem Chico tinha uma ligação muito próxima. E aí, então a gente vai fazer também uma pequena homenagem no nosso início, agradecendo não só a Chico, mas também a esse outro grande benfeitor do nosso país e de toda a humanidade, Dr. Bezerra de Menezes, porque ele é o patrono desta casa. Então, a gente vai ler aqui o poema Prece da Gratidão, do Espírito João de Deus, pela psicografia de Chico Xavier, do livro A Luz da Oração, da editora O Clarim. E diz assim: Senhor Jesus, pela bênção de tua doutrina santa, que nos apoia e levanta para o reino de amor, pela paz que nos ofertas, pela esperança divina, que nos conforta e ilumina, bendito seja, Senhor. Pela carícia do lar, doce templo de carinho, que nos concede por ninho, céu na terra, campo em flor, pelo aconchego suave, da afeição que nos aquece, pelo consolo da prece, bendito seja, Senhor. Pelo tesouro sublime, de graças na natureza, pela serena beleza do mar, do jardim, da cor,
pela fonte que entretece, poemas de melodia, pelo pão de cada dia, bendito seja, Senhor. Em tudo, não só nas coisas boas, nas coisas ruins também. Em tudo o que nos reserves, à luz de cada momento, o nosso agradecimento por tudo, seja o que for. Vivemos, Jesus querido, na alegria de encontrar-te, cantando por toda parte, bendito sejas, Senhor. E a gente acrescentou, pelo nosso irmão querido, a quem temos muito amor, Francisco, que se fez cisco, bendito sejas, Senhor. Então, prece da gratidão do Espírito João de Deus, Chico Xavier, à luz da oração. E no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, tem a narrativa das palavras de Ismael, o espírito protetor do nosso país, que então naquela época, já organizando uma série de reencarnações de missionários importantes, numa grande assembleia em um mundo espiritual, vai falar para eles e para um que se tornaria aqui na Terra, Bezerra de Menezes. E diz assim, a psicografia de Chico Xavier, o espírito é Humberto de Campos. Eu vou ler porque é um imortal da Academia Brasileira de Letras, a gente precisa acompanhar a leitura. É só um trecho, não é? Antes dessa época, quando prestes a findar o primeiro reinado, Ismael reúne no espaço os teus dedicados companheiros de luta e, organizada a venerável assembleia, o grande mensageiro do Senhor esclarece a todos sobre os seus elevados objetivos. Irmãos, expôs ele, o século atual, como sabeis, vai ser assinalado pelo advento do Consolador à face da Terra. Ele estava em 1800, o Espiritismo chegaria em 1857, com Allan Kardec. Concentraremos agora os nossos esforços na terra do Evangelho, para que possamos plantar no coração de seus filhos as sementes benditas que mais tarde frutificarão no solo abençoado do Cruzeiro. Se as verdades novas devem surgir primeiramente, segundo os imperativos da lei natural, nos centros culturais do Velho Mundo, na Europa, é na pátria do Evangelho que lhes vamos dar vida, aplicando-os na edificação dos monumentos triunfais do Salvador. Alguns dos nossos auxiliares já se encontram na terra, esperando o toque de reunir de nossas falanges de trabalhadores devotados, sob a direção compassiva e misericordiosa do Divino Mestre. Houve na alocução de Ismael uma breve pausa. Depois, encaminhando-se para um dos dedicados e fiéis discípulos, falou-lhe assim: descerás às lutas terrestres, com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do Cruzeiro, dirigindo-as para o alvo sagrado dos nossos esforços. Arregimentarás todos os elementos dispersos, espalhados, divididos, com as dedicações do teu espírito, a fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais dentro dos elevados propósitos de reforma e regeneração. Não precisamos encarecer aos teus olhos a delicadeza dessa missão, mas, com a plena observância do código de Jesus, do Evangelho, e com a nossa assistência espiritual, pulverizarás todos os obstáculos à força de perseverança e de humildade, consolidando os primórdios de nossa obra, que é a de Jesus, no seio da pátria do seu Evangelho. Se a luta vai ser grande, considera que não será menor a compensação do Senhor, a recompensa de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Havia em toda a Assembleia Espiritual um divino silêncio. O discípulo escolhido nada pudera responder. Com o coração palpitante de 12 esperançosas emoções, mas as lágrimas de reconhecimento lhe caíam copiosamente dos olhos. Ismael desfraldara a sua bandeira à luz gloriosa do infinito, salientando-se a sua inscrição divina, que parecia constituir-se de sóis infinitésimos. Vocês sabem que a bandeira de Ismael, do nosso país, é Deus, Cristo e caridade, como está, inclusive, no portal da Federação Espírita Brasileira, inclusive no prédio também. Uma vibração de esperança e de fé fazia pulsar todos os corações, quando uma voz terna e compassiva
exclamou das cúpulas radiosas do ilimitado: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos trabalhadores de boa vontade. Relâmpagos de luminosidade estranha e misericordiosa clareavam o pensamento de quantos assistiam ao maravilhoso espetáculo, enquanto uma chuva de aromas inundava a atmosfera de perfumes balsâmicos e suavíssimos. Sob aquela bênção maravilhosa, a grande assembleia dos operários do bem se dissolveu, não terminou a assembleia. Daí a algum tempo, no dia 29 de agosto de 1831, em Riacho do Sangue, no estado do Ceará, nascia Adolfo Bezerra de Menezes, o grande discípulo de Ismael, que vinha cumprir no Brasil uma elevada missão. Então está no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Humberto de Campos, por Chico Xavier, uma obra que nós devemos também ler, estudar e conhecer. Bom, então a gente vai, não é, avançar um pouquinho aqui os slides, porque a gente já fez essa primeira parte, e vamos então para essa segunda parte aqui agora. Já falamos dos escândalos, e vamos ver agora então alguns dos lindos casos de Chico Xavier, que a gente não falou ainda. Bom, está aqui, novos lindos casos de Chico Xavier. A gente pegou de uma obra, se vocês quiserem, há muitas, há centenas de biografias sobre Chico Xavier, mais de 300. E eu conheço algumas, né, cerca de 20, 30 dessas biografias, e esta é talvez a que tenha conseguido resumir mais casos interessantes, uma biografia bem interessante, e o autor é um francês, Michael Ponsardin. Vocês me perdoem, porque eu não sei absolutamente nada de francês, não sei como é que é a pronúncia, não é? A editora é o CEIA, o Conselho Espírita Internacional, ao qual é vinculada a Federação Espírita Brasileira. Tem ele em francês, tem ele em português, tem ele em material impresso e tem também nas lojas eletrônicas, na Amazon, no Kindle, por exemplo, não é? Você pode também encontrar esta obra. É Chico Xavier, o Homem e o Médium. Então ele traz vários e vários casos, dezenas, eu não pude trazer nem 1% do que tem lá, e ele faz a referência de onde está aquela obra, aquele caso, de onde ele pegou, porque ele estudou centenas desses livros, dessas obras, sobretudo o livro Lindos Casos. Me perdoe, eu não estava projetando, não? Eu achei que estava projetando, costume já de deixar já projetando, e vocês, sem poder acompanhar aí os slides, né? Me perdoe. Eu sempre faço isso aqui na comunhão. Quando eu vou olhar para a tela que eu vejo que não está. Opa, pronto. Então esta é a obra do Michael Ponsardin, vocês encontram aqui na Livraria da Comunhão. É muito bom a gente ajudar as nossas casas espíritas adquirindo as obras nas nossas livrarias. E esta obra talvez é uma das mais famosas, é Lindos Casos de Chico Xavier, do autor Ramiro Gama. É antiga e muito rica, muito interessante. Essa aqui é a capa mais nova, tá? Essa é a capa mais nova, essa aqui é a capa talvez mais conhecida de vocês. E o Pinga Fogo com Chico Xavier, 2 entrevistas no ano de 1971, não é? Em julho e depois em dezembro, tá? Gravado, remasterizado pela DVD Versátil Home Video. Então, agradecer ao nosso querido Oceano Vieira de Mello, que fez esse trabalho de recuperar esses arquivos, esses originais, recuperar e colocar em DVDs. Então, vocês devem conhecer. Adquiram também esta obra, basta procurar pela internet DVD Versátil, ou talvez aqui na Livraria da Comunhão vocês encontrem também, tá? Vocês encontram no YouTube, mas no YouTube a gente não ajuda essas instituições a continuarem fazendo esse trabalho maravilhoso de divulgação, tá? Mas se quiser dar uma procuradinha lá no YouTube, vai ter os 2 episódios, com o Pinga Fogo tradicional, para vocês terem uma ideia, era um programa de 1h30 de duração. E como chegou a determinada época, a audiência estava um pouco baixa, foram reunir os jornalistas e o Saulo Gomes, que foi um grande amigo do Chico e biógrafo de Chico também, que tem o livro Pinga Fogo, a transcrição do Pinga Fogo, os 2 Pinga Fogos completos, vocês encontram aqui na livraria. Saulo Gomes, é Pinga Fogo com Chico Xavier, é o título do livro, uma obra muito interessante. E vocês vão, ele sugere o nome do Chico.
E aí aquela confusão, a princípio ninguém quer, mas depois os diretores não querem, mas depois o presidente sabe da sugestão de Saulo e manda que convidem a Francisco Cândido Xavier para participar. Porque havia muito conservadorismo, boa parte do público era católico. Como é que eu ia entrevistar um espírita, não é? E então Chico vai, com a autorização de Emmanuel, ele pergunta: Emmanuel, o que é que você acha? Eu devo ir para esse programa Pinga Fogo? Ele já estava, não é, já 61 anos de idade. Vejam que não era mais uma pessoa no início da mediunidade, da tarefa, não. Era uma pessoa que já com centenas de livros psicografados, 61 anos de idade, 1971. E ele então, Emmanuel diz: Chico, olha, se você for para esse programa, você vai perder completamente a sua tranquilidade. Você, né, será muito importunado. Você, né, será muito assediado. Mas, por outro lado, será uma divulgação expressiva para a doutrina espírita. Ele pensa nele e pensa nos outros. E Chico pensava sempre primeiro nos outros. E aceita o convite. Então eu vou. Participa daquele programa, que era para ser de 1h30, e a audiência foi tão grande, tamanha, porque nunca se registrou pelo Ibope tantos televisores ligados no mesmo canal, como aconteceu naquela época, que o presidente ligava: não, mantém mais, coloca mais meia hora. Mais meia hora. Os 2 programas têm mais de 3 horas de duração. Um programa que era para ser 1h30, tem quase 4 cada programa. E aí, ao final, inclusive, pedem para ele psicografar na hora. E ele, claro, pede para colocar uma música, roga aos amigos espirituais se eles poderiam permitir aquela psicografia, e ele vai psicografar na frente, com folhas em branco, rubricadas pelos jornalistas, vários jornalistas, não é, ali presentes, que rubricam aquelas folhas para garantir que não vieram já prontas, e ele psicografa e lê ao final 2 poemas maravilhosos, o de dezembro, inclusive, de Castro Alves. Então vejam que homem extraordinário e que revolução que foi para a divulgação da doutrina espírita no planeta. O programa Pinga Fogo, 1971, não é? De julho e de dezembro. E muitas vezes as pessoas me perguntam: Nazareno, por que o espiritismo cresceu mais no Brasil do que na França, onde surgiu? Kardec é francês, foi lá que ele lançou o Livro dos Espíritos, em Paris. Por que na França cresceu tão pouco e aqui no Brasil muito mais? Bom, meus amigos, primeiro, que onde uma doutrina nasce não é necessariamente onde ela vai se desenvolver mais. Onde é que Jesus nasceu e nos trouxe o cristianismo? Naquela região das terras de Israel, não é? Chamada também Palestina. Hoje nós temos cristianismo lá? Não. Lá nós temos o quê? Judaísmo e islamismo, os muçulmanos também naquela região. Onde Buda é que nasce e traz a sua doutrina? É na Índia, em Kapilavastu. Você vai na Índia, vai em Kapilavastu, o que é que tem lá? Tem budismo? Não. Cerca de 95% da população indiana é de hinduístas. Ele vai florescer muito mais em outros lugares. Então não é onde nasce que vai ganhar maior divulgação. E eu defendo, olha, no Brasil parece realmente que tem uma programação espiritual, porque reencarnaram os maiores divulgadores do espiritismo do planeta. Kardec foi um grande divulgador, mas teve pouco tempo, foram 14 anos só, dele ter conhecido a doutrina espírita e produzir aquela obra monumental da codificação kardeciana e de divulgar pela revista espírita que todos os meses ele lançava, incansavelmente, viajava divulgando o espiritismo, sacrificou a sua saúde para nos trazer essa terceira revelação. Mas depois da sua partida, a Europa sofreu várias guerras, várias perseguições, em vários países, inclusive o espiritismo foi perseguido. E enquanto que no Brasil reencarnavam Bezerra de Menezes, Cabachuta, Eurípides Bassanufo e tantos outros, Ivone Pereira, e tantos homens e mulheres extraordinários, mas sobretudo, Francisco Cândido Xavier. Eu defendo que se Chico Xavier tivesse nascido na França, a França era o maior país espírita do planeta. Mas parece que aqui tinha uma programação, um solo mais fértil. E assim vemos o espiritismo no Brasil crescendo com
a largos passos, não é apesar da gente que não ajuda tanto. Mas veja então, eu defendo que foi por causa de Chico, que foram 75 anos de mediunidade, com vários escândalos públicos e casos que nós comentamos no encontro passado, não é? Então a gente vai só fazer esse ponto que é interessante a gente saber. Bom, o ecumenismo de Chico Xavier, como é que era esse trabalho do Chico? Bom, meus amigos, ele ajudava instituições e pessoas de todos os credos. Ele era amigo dos católicos da cidade, ele era amigo dos protestantes, ele era amigo das freiras, das irmãs de caridade. Instituições que não eram espíritas recebiam dinheiro de Chico Xavier. Ele recebia doações de muita gente trazia presente para ele, às vezes de terrenos, de fazendas, valores expressivos em dinheiro, e ele nunca aceitou qualquer presente. Todos os direitos autorais eram registrados em cartório para instituições beneficentes, sobretudo a Federação Espírita Brasileira, foi a que recebeu o maior número delas, mas diversas instituições, e ele também, quando recebia qualquer presente, passava para outra pessoa. Não, eu não posso receber. Era a mediunidade como prescrevia Jesus e como prescreve a doutrina espírita. Dai gratuitamente aquilo que de graça recebestes. Exatamente, sem nenhuma recompensa. Nasceu simples, muito pobre, de uma família muito humilde, cresceu simples e desencarnou na mais absoluta simplicidade. Todos os presentes, então ele revertia para outros. Não ficava doutrinando os não espíritas, não. Inclusive ele levava presentes que causavam surpresa para os seus companheiros. Por exemplo, ele ia visitar a penitenciária e aí levava cigarros. Levava santinhos católicos. E a pessoa, mas Chico, você vai levar cigarro? A pessoa não é, tá lá, você vai tá estimulando o vício. Senhor, meu filho, eu estou levando o que eles me pediram. E o que eles me pediram foi isso. Às vezes ganhava imagens de santos, muitos católicos, não é? Aí tinha um verdadeiro carinho por Chico Xavier, davam-lhe presentes. Ele guardava. Quando chegava outro católico, ele dava. Aí ele perguntava, qual é o santo de devoção da sua mãe? Olha, Nossa Senhora Aparecida. Aí ele mandava uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, autografada por ele. Ele estava levando o amor para as pessoas. Não ficava insistindo, como a gente normalmente faz, né, de querer mostrar que o Espiritismo é que é o certo. Não, ele estava sempre amando as pessoas. Ele se tornou o mineiro do século, tornou-se o maior brasileiro de todos os tempos, o maior brasileiro da história em campanhas nacionais de grandes órgãos de televisão. Não foi porque ele era médium, foi porque Chico Xavier era bom. Ele era respeitado e amado por todas as religiões, não é? Tinha um caso, inclusive, que uma pessoa foi perguntar, um repórter, mas seu Chico Xavier, vocês devem estar felizes, os espíritas, porque eu soube que aqui na cidade fechou uma igreja. E eles, não, meu filho, não estamos tristes, estamos, na verdade, muito tristes, não estamos felizes. Porque toda vez que se fecha uma igreja, temos que abrir um sanatório ou uma penitenciária, um hospital psiquiátrico ou uma prisão. Vejam que homem é este, não é? Com o seu carinho. Essa foto, não foi exatamente essa, mas um expositor muito querido lá do Ceará, já desencarnado, um jornalista, Vanderlei Pereira, ele mostrou essa foto numa palestra. E aí, Chico sorrindo e tomando café. Ele apresentou todo mundo que foi. Chico gostava de tomar café? Gostava de tomar café. Ele disse, não, mas tem um detalhe. Essa fotografia foi tirada às 5 horas da manhã, depois de atender por várias horas a multidão de sofredores. Este homem não cansava. E ele estava sorrindo. Era o contentamento em servir, meus amigos. A alegria de servir. A sua maior alegria era estar entre as pessoas. Era poder atender as pessoas, conversar com elas. Recebia, às vezes, nas noites de autógrafos, que ele ia autografar seus livros, chegavam multidões de pessoas. As pessoas queriam 4 horas da manhã, queriam fechar o portão. E ele captava o pensamento dos trabalhadores que não queriam contar para ele que iam fechar o portão. Ele dizia para o Galves, não é, do Centro Espírita União, por favor, não feche o portão. Eu vou ficar aqui até a última pessoa ser atendida. E aí a noite se estendia até às 7h30 da manhã. Tinha hora para começar, mas com Chico Xavier não tinha hora para acabar. Era o respeito e a atenção pelas pessoas, como a gente jamais viu antes um homem assediado, mas mesmo assim fazia de tudo para atender as pessoas.
E ele dormia muito pouco. Alguns dizem que ele dormia 4 horas, outros dizem que não, eram 6 horas. Alguns dizem que ele começou a dormir 2 horas, às vezes somente 1 hora por dia. E madrugada, logo cedo, deitava um pouquinho e logo cedo estava já trabalhando. Porque ele trabalhou, não é? Como todos nós. E ele dizia, Chico, como é que você faz para dormir tão pouco? Ele disse, meu filho, é porque eu estou treinando insônia. Eu estou treinando insônia, não é? Então vamos talvez aprender um pouquinho com o Chico. Quais foram as maiores lições de Chico Xavier, pessoal? Bom, a primeira é a alegria. Todos os seus biógrafos falam que a sua maior característica não era a humildade, não, era a alegria de viver. Chico era tão feliz, adorava estar com as pessoas, com os amigos. Como isso é bom, como a gente é bom estar aqui ao lado de trabalhadores tão dedicados, poder encontrar aqui a nossa Expedita Dávila, né, que tem um trabalho maravilhoso, fundadora do Larzinho Chico Xavier, tem um carinho tão grande pelo nosso querido Chico também. Como é bom a gente estar entre amigos, não é? O amor, que é claro, a tônica dele também, do seu grande amor, o trabalho e a caridade, não é? Que é o amor em ação. E a sua modéstia e humildade, porque às vezes a pessoa tem falsa modéstia. Não, Chico era modesto mesmo, era realmente humilde, não é? Para nos encantar mais ainda, nos trazer tantas lições. Não é? Ele dizia, quando as pessoas queriam elogiar, ele disse, não, minha irmã, meu nome é Francisco. Se tirar o Fran, fica somente o Cisco. Mas ele era o cisco de Deus, não era? Era o cisco de Deus. Outra vez ele está dizendo que ele é um verme. E quando chega em casa, Emmanuel diz, olha, Chico, não somos todos nós que podemos nos comparar a um verme, não, viu? Ele diz, uai, meu irmão, por quê? Porque um verme cumpre muito bem a sua missão. Ele escava o solo, arejando, não é, as raízes, e não somos todos nós, Chicos, que desempenhamos nossa missão tão bem como o verme cumpre o seu dever. E aí Chico diz, uai, meu irmão, e passou a se declarar um subverme. Menos que um verme, não é? Menos que um verme. E tantas histórias lindas que a gente tem. Outra vez a pessoa fala, Chico, você tem que se defender, estão falando calúnias a seu respeito. Ele foi muito atacado, jamais se defendeu. Seus amigos queriam defendê-lo, ele pedia que não defendesse. E aí uma pessoa foi lá, Chico, você tem que defender porque a verdade deve ser dita, doa em quem doer. Chico, você tem que falar, você está sendo caluniado. E ele, muito quietinho, pegou de um lápis e psicografou um textozinho atribuído à sua mãe biológica, Maria São João de Deus, ou Maria João de Deus. A fórmula para se encontrar a felicidade com esplendor é uma gota de verdade dentro de 1 litro de amor. A gente faz o contrário, a gente joga um barril da nossa verdade, relativa ainda, e sem nenhuma gota de amor. Não é? A sua maior alegria, qual era a maior alegria de Chico Xavier? Vocês sabem? Qual seria a maior alegria de Chico Xavier? Perguntaram. E ele respondeu, ser médium. Olha, meus amigos, um paradoxo para mim, não é? Quantas pessoas que vêm com essa faculdade abençoada, capaz de poder trabalhar tanto em favor de seus irmãos desencarnados e encarnados, conquistando amigos aqui e no mundo espiritual, e muitas vezes abjurando a mediunidade, deixando de colaborar. Vamos pensar nisso. A maior alegria dele era ser médium, poder levar esperança para as pessoas, levar alegria e esclarecimento através dos espíritos amigos. Seu maior desejo, qual seria o maior desejo de Chico Xavier? Há também uma entrevista que ele vai dizer que o seu maior desejo era ajudar gestantes carentes em uma cidade que ninguém o conhecesse, que ele não ficasse sendo assediado, né? E ele pudesse dedicar-se integralmente a ajudar a maternidade. Essa tarefa tão sublime que as mães tem esse privilégio que ele dizia que Deus concede a maternidade como um privilégio para as nossas irmãs mulheres, não é? Como é importante, se a gente não pode ter um filho biológico, a gente pode sim adotar, apadrinhar, ajudar as instituições de crianças, como tem lá o Larzinho Chico Xavier, a Fraternidade Sem Fronteiras, os órfãos na África e tantas instituições que podemos falar. E qual foi o seu momento mais importante? Perguntaram, Chico, qual foi o seu momento mais importante da sua vida? Ele vai dizer, há algumas versões sobre essa história, tá? Eu vou ficar aqui, eu não tenho a fonte exata, mas vai dizer o seguinte, que ele tinha um convite, um amigo havia dito, olha, Chico, você tem que comparecer em tal lugar, amanhã, às 8 horas da manhã. Mas vai ter um processo de seleção. Chico, você tem que ser um dos primeiros a chegar, porque são poucos que vão ser entrevistados, e você vai ganhar 3 vezes mais do que o salário que você ganha atualmente.
Ele se preparou todo, no outro dia foi lá. Quando estava indo para o ponto de ônibus, o ônibus já se aproximando, ele viu uma criança ao longe gritando, seu Chico, seu Chico. O ônibus para, ele olha para a criança, seu Chico, essa criança vindo correndo. Ele pensa naquela hora e não hesita, deixa o ônibus partir e perder completamente aquela chance. E quando a criança chega, ele diz, o que foi, meu filho, o que foi? Seu Chico, eu queria lhe dar um beijo. Ah, meu filho, então me dê vários, não me dê só um beijo, não. E o menino trouxe, não é, uma dessas florezinhas que a gente encontra nos canteiros das ruas, e ela trouxe aquelas florzinhas pequenininhas e disse, seu Chico, eu trouxe uma flor do jardim do céu para o senhor. Naquela hora ele sorriu e teve a certeza de que tinha feito a decisão correta, porque a sua vida teria dedicada aos outros e não para si mesmo. E afinal, era uma criança, como ele amava as crianças, como o nosso Jesus também, não é? Jesus também tinha muito carinho pelas crianças, o amor aos animais. Quantos animaizinhos ele teve, cachorros, gatinhos, até coelhinhos ele teve, e ele vai dizer que aqueles cachorros eram o que ele mais prendiam à terra, porque ele já estava tão para o lado de lá do que para o lado de cá, que quando tem os cachorros, os animaizinhos, ele fazia questão de dar alimento para eles, pessoalmente. Tinha muito amor pelos animais, se apegava muito a eles, ele dizia que era aquilo que mais o prendia aqui à terra. Aí teve, né, o cachorrinho brinquinho, o negrito, o cão lorde, a cadela boneca, a pretinha e muitos outros. Vocês vão encontrar muitos casos sobre vários desses animaizinhos, tá? A gente não vai poder falar deles aqui não. Algumas reflexões importantes, não é? Que a gente trouxe lá do livro. Diz assim, o médio que alivia é aliviado. Então, quem ajuda é ajudado. Se trabalha pelo próximo, há na vida maior, no mundo espiritual, quem trabalha por ele igualmente. Então, ele vai nos ensinar que quanto mais a gente ajuda o nosso irmão, mais a gente tem créditos, tem méritos para ser auxiliados pelos nossos irmãos do mundo maior, não é? E outra vez ele está dando, não tinha nada para doar para a pessoa, e ele dá um abraço. E aí um amigo disse, Chico, mas não é pouco? Chico, isso é muito pouco. Ele disse, não, meu filho, não é pouco. É amor. O amor é sempre muito, meu filho. O amor é sempre muito, meus amigos. Quando a gente não puder nada, nós podemos dar pelo menos o amor aos nossos irmãos. Há muitos casos, eu vou colocar então os que estão em vídeo, tenham dificuldades financeiras, vocês encontram no YouTube, é lá do Pinga Fogo. Algumas pessoas colocaram alguns trechos em vídeos separados, procurem lá dificuldades financeiras, inclusive tem no meu canal no YouTube também, tá? Vocês procuram depois, eu vou ver se eu coloco ao final da palestra. Tem também, ele é levado a um prostíbulo. Havia naquela época, não é? Ele ainda muito jovenzinho, a iniciação dos homens era ser levado para um bordel, para um local de prostituição, onde os meninos eram iniciados sexualmente de maneira muito imprópria, não é? E traumática às vezes para os jovenzinhos. E o Chico então é levado para lá, porque queriam mostrar que ele tinha que ter, não é? Ele tinha que casar, se ele jamais casou, jamais teve uma namorada, nem namorado, nada, não era homossexual, não, nada disso. E aí eles levam ele para lá, constrangem-no para entrar, e ele sempre atendia as pessoas, não é? Ele entra. Quando chegam lá, aquelas meninas, né? Olha, aquela senhora, o senhor é Chico, você é Chico Xavier? Sim, minha filha, sou eu mesmo. Olha, então vamos fazer o seguinte, pessoal, vamos fechar as portas hoje. Ninguém atende ninguém, vamos fazer um evangelho aqui com Chico Xavier. E nós temos a primeira vez a notícia de que houve um culto do evangelho no lar, no prostíbulo. Tinha que ser o Chico, né, para acontecer essas coisas. Tinha que ser o Chico. Outra vez olha a pureza desse homem. E é uma pessoa querendo constrangê-lo, ele está sentado numa cadeira, e a pessoa traz uma das chamadas revistas masculinas, que não são masculinas, são revistas de nudez, revistas de pornografia, não é? E pega aquela revista e abre e coloca nas mãos dele com a página aberta, exatamente onde havia uma moça completamente sem roupa. E ele o que é que faz? Fica ali folheando, admirado, admirando, vai folheando. Quando termina, ele devolve. Meu filho, tudo que Deus faz é lindo, não é? Tudo que Deus faz é lindo. Olha o que é alguém que é puro de coração e que não é puritano. Se fosse talvez um de nós, o que é isso, rapaz? Eu sou lá da Comunhão Espírita de Brasília, tira isso aqui de mim. E louco para ver as moças sem roupa mesmo, né? E ele não. Chico conseguia ver beleza em tudo, conseguia ver a
a bondade de Deus e a beleza do Criador em toda parte, em todas as pessoas. Jamais criticava, jamais condenava as pessoas, né? Inclusive até com alguns políticos, algumas pessoas de grande projeção nacional, né? Presidentes da República foram visitá-los. E ele não brigava com as pessoas, não, o que ele fazia? Elogiava. Dizia, meu filho, você tem muita luz. Você tem muita luz, meu filho. E a pessoa saia de lá melhor. Saia de lá mais animada para fazer o bem, para se tornar uma pessoa melhor. Ele sempre foi assim, sempre elogiava a todos, né? Tinha um burrinho dócil também, era o Chico, constrangido com os elogios, porque ele vai dizer, meu Deus, ele fica pensando, eu sou um mentiroso, eu sou um ladrão, eu não sou digno desses parabéns, dessas congratulações, porque os livros não são meus. E está naquele dilema, naquele sofrimento, e o espírito Neio Lúcio aparece para ele, não é? Aparece na ele, aqui tem nos livros também, vocês vão encontrar, e vai dizer, não há razão, Chico, para sentir-se você magoado com os elogios, também os merece. Não, Neio Lúcio, sinto-me como um ingrato, um ladrão, um indigno. E aí o Neio Lúcio vai dizer, Chico, mas imaginem que em uma cidade muito rica, com muitos bens, com muitos remédios, com muitos recursos, vizinha de outra, e extremamente pobre, numa penúria, numa pobreza, numa fome, numa falta de medicamentos, e não havia ninguém que pudesse levar os recursos de uma cidade para outra. Somente um burrinho dócil, que devidamente adestrado, ele vai, colocam 2 cangalhas e ele enchem de roupas, de remédios, de recursos, e ele vai feliz e obediente de uma cidade, daquele município rico para aquele outro tão sofrido. Vai, despeja sua carga e retorna, obediente, fiel, feliz com o seu trabalho. Aí ele vai dizer, Neio Lúcio, então eu aceito seu burrinho dócil, não é? Era o burrinho que nos trazia essas pérolas do mundo maior, nos trazendo essas consolações, esses esclarecimentos, que é obra monumental. São cerca de 525 livros catalogados até agora da sua lavra mediúnica. Né? Quando ele desencarna eram 412, mas encontraram tantos materiais, entrevistas, inclusive radiofônicas, que foram transformadas em livros, que eram mediúnicas, por quê? Porque ele nem respondia, era Emmanuel que respondia. Então, através dessa contagem, os seus biógrafos chegam hoje a 525 ou 527, é um dos últimos números que eu escutei. Tá? Os biógrafos estão acompanhando lá na casa de Chico Xavier. Então, vale a pena. Aí tem outra história também, porque ele chegou num alfaiate para fazer uma roupa e contratou para fazer a roupa. E o alfaiate disse assim para ele, não, Chico, olha, seu Chico, o preço é tanto, mas como é para o senhor, é menos tanto. Aí queria cobrar muito menos do Chico. E qual a resposta dele? Olha, o preço é tanto, mas por ter sido feito por você, dou-lhe mais tanto. E deu o valor correto, que era certo. Olha que homem é esse, que mesmo com tantos poucos recursos, não é, financeiros, ele vai ajudar e mesmo assim não aceitar nem ajuda desse tipo. Vai esmolar, meus amigos. As grandes almas são capazes de esmolar. Um dia ele está voltando de charrete do seu trabalho e passa o rabecão da prefeitura. Era como se fosse o carro do IML, levando, né, certamente um defunto. Ele pergunta, meus amigos, quem é que vocês estão levando aí? Seu Chico, você não soube? Seu Feliciardo sobrinho, seu Juca, não é? Faleceu muito pobre e a família não tem dinheiro nem para comprar um caixão e nós estamos indo levar ele para enterrar como indigente. Eles, não façam isso, por favor, esperem. Eu vou dar um jeito, vou arrumar recursos para a gente comprar o caixão. E aí ele vai e não sabe o que fazer, ele não tinha recurso, ele pega o seu chapéu, vira ao contrário e sai de porta em porta, esmolando para enterrar o seu ex-patrão, o seu Juca. E aí daqui a pouco a cidade, que era muito pequenina, já estava sabendo de tudo. O seu pai tenta demovê-lo da ideia. Chico, pare, você esmolando. Eles falam, papai, nós não podemos fazer isso. Ele foi um patrão tão bom para nós. Nos empregou por tantos anos, garantiu os recursos para a nossa casa. Ele, inclusive, vai ficar tão pobre que Chico vai ficar trabalhando, inclusive, no trabalho dele, no balcãozinho dele, no barzinho dele, mesmo sem receber salários. E ele ajudando. E aí ele vai dizer, nós não podemos deixar ele desencarnar assim. E aí vai buscando os recursos, daqui a pouco ele esbarra com um cego, um pedinte, chamado Seu Nego, que não enxergava. E aí ele diz, Chico, onde é que você vai com essa pressa? Seu Nego, eu não sei se você soube. Aí conta a história, sim, eu soube, Chico. É uma pena, um homem tão bom.
E ele percebe naquela hora, né, daqueles olhos apagados, sair como se fosse uma lágrima, e ele coloca as mãos nos bolsos e diz: Chico, tome, aqui são todas as minhas esmolas que eu consegui. Leve para a família para comprar o caixão do seu Juca. E aí, naquela hora, ele fica tão feliz. Quando chega em casa, tarde da noite, porque conseguiu comprar, Emmanuel olha para ele e está sorrindo, porque ele fora realmente um servo fiel de Jesus. Não hesitou em humilhar-se até o ponto de esmolar para ajudar os necessitados. O Chico Xavier e os criminosos. Como é que era a relação de Chico com os bandidos, com os criminosos, não é? Bom, nesse trecho, eu vou ler aqui para a gente ganhar tempo, tá? Em 17 de agosto, são 2h da manhã, e no centro espírita, a fila ainda está longe de terminar, quando o homem lhe murmura algumas palavras ao ouvido, antes de partir, repetindo. Ele atendeu um monte de gente, e o homem vai saindo e vai dizendo assim: perdoe-me, Chico, perdoe-me, perdoe-me. Mas algumas pessoas passam, não resistem à curiosidade e perguntam: por que aquele homem lhe pediu perdão tantas vezes? Chico diminuiu o tom de voz e segredou-me: ele disse que veio para me matar. Ele disse que veio para me matar, mas não teve coragem. Trazia um revólver por dentro da blusa. E o que você disse a ele? Seja feita a vontade de Deus, meu filho. E continuou atendendo a multidão como se nada tivesse acontecido. Ou seja, um homem entrou com o propósito de assassinar Chico Xavier. E vendo aquela grandeza, aquela alma generosa atendendo a todos, se conscientizou e foi pedir perdão a ele e desistiu de matá-lo. Segunda parte, Chico com os criminosos. Em julho de 1992, Chico escapa de uma nova tentativa de assassinato. Um homem armado salta o muro de sua casa a fim de matá-lo. Felizmente, os guardas da polícia militar chegam a tempo de o impedir a consumar o ato, aprisionando-o em seguida. O que é que o Chico faz? Vai explicar que ele não passava de joguete, de instrumento de espíritos malévolos. O que é que o Chico consegue? Chico consegue a liberação do criminoso e paga do próprio bolso o transporte que o levará da prisão para o seu domicílio. O homem iria matá-lo. Ele intercede, diz que ele foi apenas um instrumento dos espíritos maus. Consegue liberar e ainda paga o transporte. Que homem é este, meus amigos? Que homem é este, não é? Outra vez ele vai, né, ele visitava muito as penitenciárias. Inclusive ele se incluía, quando ele visitava lá, aí aqui tem tantos detentos, tantos criminosos. Aí daqui a pouco o Chico perguntava: nós somos quantos mesmo aqui mesmo? Se incluindo, nós somos quantos mesmo aqui dentro? Aí às vezes o delegado até chorava. E aí numa visita ele vai dizer: Chico, nesse salão, no outro dia, o diretor da prisão, no outro dia mataram um guarda de 23 anos. Afiaram a colher, até viraram um punhal, mataram e não se soube quem matou. Aqui tem criminosos com sentença de 200 a 300 anos. Eles podem te matar. Chico queria fazer o quê? Abraçar um a um, todos os criminosos. Pouco importa. Vim aqui para o encontro e o senhor não me permite abraçar? Finalmente o diretor cede. Depois de 541 abraços, chega o último prisioneiro. Como se permanecesse imóvel, o homem ficou parado. O médium pergunta: o senhor permite que eu o abrace? Perfeitamente. O senhor deixa que eu beije? Pode beijar. Após 4 beijos, começam a correr 2 lágrimas na face do prisioneiro, que mal consegue dizer: muito obrigado. Muito obrigado, Chico. Pessoas que são consideradas a escória da humanidade, que ninguém visita, Chico Xavier visitava a todos e amparava a todos. Não era só uns ou outros, não. A todos. Como nosso Pai faz nascer o sol sobre bons e maus e chover sobre justos e injustos. Tem a história também do bom ladrão. Vocês conhecem a história do bom ladrão? Né? O Chico está caminhando de madrugada e vem 2 assaltantes, e armado inclusive, e diz: olha, passa tudo que o senhor tiver. E aí ele disse: oh, meus irmãos, por favor, não me machuquem, eu cuido de muitas crianças. Ele cuidava dos sobrinhos e dos irmãos menores, filhos de Dona Cidália Batista, sua segunda mãe. Ele não chamava de madrasta, ele chamava de segunda mãe. E aí ele vai,
Não é? Quando o outro vê, olha, mas ele está pior do que nós, o sapato dele está parecendo um jacaré com a boca aberta, não é? Falando de Chico. Ele diz, não, mas é dinheiro, eu tome tudo, mas por favor não me machuque. E aí quando, mas você o que é Chico Xavier? Sou eu mesmo, meu filho. Aí o bom ladrão, olha fulano, faz o seguinte, me dá tudo que você pegou aí, devolve para o Chico Xavier, devolve. Ah, mas você é doido? Não, devolva para esse homem bom. E aí depois, quando devolveu, e aí daqui a pouco eles foram embora, e aí Chico, meu filho, que Deus os abençoe. E aí aquele bom ladrão olha para trás, mas Chico, seu Chico, o senhor acha que Deus vai nos abençoar? Nós somos ladrões. Meus filhos, Jesus escolheu retornar ao mundo espiritual ao lado de 2 criminosos. Aqui na terra, não foi crucificado ao lado de 2 ladrões? Ele escolheu retornar ao mundo espiritual ao lado de 2 bandidos, para nos ensinar esse amor incondicional, meus amigos. O caso do assaltado diferente, eu já contei, não vai dar tempo de eu contar dessa vez, tá? E vocês já sabem quem é. Outra vez, Bezerra de Menezes está lá com o Chico Xavier, atendendo a multidão, um receituário homeopático, muitas curas aconteciam, inclusive, com o Chico Xavier, mas ele sempre despistava. Depois, o doutor Bezerra termina, vai embora, fica somente o espírito Antônio Flores. E aí Chico, daqui a pouco, vai dizer, irmão Flores, meus olhos estão doendo tanto, eu não consigo trabalhar. Peça ao doutor Bezerra que volte e tente me ajudar. O irmão mensageiro parte velozmente, daqui a pouco aparece o médico dos pobres. Mas Chico, por que você não falou que seus olhos estavam incomodando? A gente lhe aplicava um passe. Doutor Bezerra, porque eu não mereço. Eu não mereço. Mas por que, Chico, você não merece? Porque eu sou apenas uma besta tentando cumprir a minha tarefa. Mas, Chico, se você é uma besta, o que é que nós somos? Doutor Bezerra, o senhor é o veterinário de Deus, que vem cuidar da besta Chico Xavier, que não dá conta do seu serviço. O senhor é o veterinário de Deus. Diz que o médico dos pobres deu uma sonora gargalhada, né, e partiu feliz com Chico Xavier. A história do avião vocês conhecem, tem um videozinho, vou deixar também. E perguntavam, Chico, como é que você está de saúde? E ele dizia, eu estou ótimo. O meu corpo é que não está lá grande coisa. Quando eu quero levantar, ele quer ficar deitado. Quando eu quero... E aí contava, ria, né? E dizia, olha, o meu corpo, olha a lucidez. A gente não deve dizer, o meu espírito saiu do corpo. Não, eu saí do corpo, porque a gente é o espírito, não é? E ele dizia, eu estou ótimo, o meu corpo é que não está grande coisa. Outra vez ele vai dizer, eu estou bem apesar dos 22 comprimidos diários que tomo, estou bem de saúde. Não? Quando eu desencarnar, o meu corpo será uma farmácia de tanto remédio que eu estou tomando. Como ele era alegre, estava sempre brincando com seus problemas, com as suas dificuldades, em vez de se lamentar, de chorar, como nós costumamos fazer. Não é? E ele adorava viver. Apesar de tudo, Chico quer viver tanto tempo quanto possível. Ele brinca com seus amigos. Você pode mandar escrever no meu túmulo. Aqui já é Chico Xavier. Muito a contragosto. Ele não queria desencarnar, ele queria estar entre nós, com os amigos, trabalhando, ajudando, né? E só vai pedir para desencarnar no dia que o Brasil estivesse muito feliz, para que ninguém lamentasse, ninguém sofresse com a sua partida. E Jesus atende o seu pedido. E ele vai desencarnar no dia 30 de junho de 2002. Logo após a seleção brasileira conquistar o pentacampeonato da Copa do Mundo de futebol e o Brasil estar em festa, e ele despede-se de mansinho, retornando ao mundo maior, para ser recebido certamente por Jesus de Nazaré, meus amigos. Tem uma recuperação súbita, em 19 de novembro de 97, o estado de saúde do médium piora novamente. No Brasil inteiro já se comenta a sua morte iminente, mas em março de 98 ele se restabelece completamente, ficou completamente curado. Emmanuel explica o fato pela força-pensamento, emitida por numerosas mães que perderam um filho e para as quais Chico representava a última esperança de consolação. Quantas pessoas este homem consolou e ajudou, não é? E a caridade debaixo da ponte, o último caso, não vai dar tempo de fazer, não é? Esse quem narra é a Maíse Braga, não tem uma fonte, o livro, ela não cita normalmente as obras, assim, então, tantos casos, né? Maíse é especialista em Chico Xavier, e ela conta que certa vez Chico Xavier estava visitando uma comunidade muito carente que morava debaixo de uma ponte, meio afastada da cidade. E ele, naquela vez que eles vão visitar, fazer aquela visita mensal, Chico olha para as despensas, não tem nada para levar. Os voluntários todos preocupados que não tinha nenhum mantimento, nada para levar. E aí o que ele faz? Ele ora. A oração, meus amigos, que a gente nunca lembra.
E aí doutor Bezerra de Menezes aparece, diz, Chico, coloca algumas garrafas de água que nós vamos fluidificar para você levar para os nossos irmãos. Ele então coloca, e aquelas águas que ficavam até leitosas, com os fluidos de efeitos físicos, Chico Xavier era médio de efeitos físicos também, ficavam esbranquiçadas, e ele, junto com os voluntários, vão lá para a visita. Quando chegam lá, que vão distribuir, um dos integrantes lá do grupo, da comunidade, ficam revoltados. Mas o que? Vocês vieram aqui e não estão trazendo nada? Vem trazer água para a gente? Água a gente tem aqui do riacho. E mais uma senhora, né, mais humilde, vai dizer, meus amigos, eles sempre vêm aqui nos ajudar, nos trazem roupa, trazem mantimento, trazem comida. Só porque dessa vez eles não tiveram nada para trazer, nós vamos nos revoltar. E ficavam ali, daqui a pouco, toca uma buzina de caminhão. Pom, 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 pom. E aí, era um caminhão que estava parado em cima da ponte. Um dos voluntários subiu, o senhor é Chico Xavier? Não sou eu. Ele está, tá. Trazem o Chico. O senhor é Chico Xavier? Sou. Pois olha, eu venho em nome de um empresário de São Paulo, que veio lhe agradecer muito e mandou esta carga de alimentos para o senhor distribuir para os pobres. Eles fazem aquela festa, distribuem uma parte ali, ainda sobra muito para ajudar os outros necessitados. Mas aí Chico fica intrigado, mas meu amigo, como é que você soube que eu estava aqui? Eu não falei para ninguém. Eles, não, mas o senhor não mora no endereço tal, na rua tal, número tal? Sim, mas não havia ninguém em casa. Como é que o senhor me descobriu aqui? Não, havia sim. Quando eu cheguei no endereço, havia um senhor de barbas brancas, de olhos claros, e eu lhe perguntei, o senhor é Chico Xavier? Não, meu filho, não sou eu. O senhor sabe onde ele se encontra? Sim, perfeitamente. E apontou na direção daqui, ensinando o caminho onde o senhor se encontrava. Era doutor Bezerra de Menezes, meus amigos, que se materializara para apontar o caminho dos justos para aquele senhor. Que possamos nós ter essa honra também, dos espíritos superiores poderem apontar para nós. Busque o fulano, busque a fulana. Ele vai lhe ajudar, inspirar as pessoas a buscar ajuda conosco, e nós temos a honra de poder ajudar, de poder servir, como esse homem extraordinário nos trouxe tantas vezes essas lições. Vocês me desculpem, às vezes eu me emociono falando de Chico, tá? Aqui está o livro citado, e para a gente concluir, um poema. Eu não sou médium, mas veio pela inspiração esse poema para nós refletirmos aqui sobre o nosso querido Chico, e eu vou colocar só uma música de fundo. Tem que ir já acabando, que o tempo está correndo. Vamos lá, meu povo. Corre. Aqui, harmonizar. E eu tenho um aviso para dar para vocês também, tá? Então aguentem aí, não vão embora. Harmonização. Agora, na hora que a gente procura as coisas, não encontra. Esse formatozinho eu não gosto de ver. Deixa eu colocar aqui, detalhes. Aqui está. A música é Queno e D maior, de Pachelbel. Vamos ver se vai dar certo, tá? Pedi para o Bismarck lá, nosso amigo querido, colocar a música. Mediunidade é luz. Mediunidade é luz nas trevas da ignorância, conduzindo-nos a Deus Pai pelas estradas da esperança. Jesus Cristo, nosso Mestre, modelo da humanidade, elevou-a aos altos céus, ensinando a cristandade. O pobrezinho de Assis amava tanto ao Senhor que lhe pede um dia a graça de compartilhar sua dor. Elevando-se no amor, na paz e na humildade, escutava a voz do Mestre, convidando-o à caridade. Ouvindo os santos da terra, uma pequena menina, Joana d'Arc, salva a França da guerra com uma força sobre-humana. Surpreendendo reis e heróis, na fogueira ensina aos seus, brilhando qual os meus sóis, minhas vozes vêm de Deus. Allan Kardec, o codificador, missionário de Jesus, apresenta o Consolador, e a terra envolve em luz. Rasga os véus do invisível, trazendo-nos a verdade. Os Espíritos do Senhor retornam pela santa mediunidade. Eurípides, Bassanufo, ouve o mais belo Sermão do Monte explicado pela mediunidade fulgurante de um camponês iletrado. Na sexta-feira da paixão, o servo fiel de outrora, conclamando compaixão, trazia as luzes da aurora. Vicente de Paulo aparece e saúda o missionário,
Maria de Nazaré esclarece a tarefa do educandário. Ivone do Amaral Pereira, entregando-se a Jesus, a heroína se converte em bênçãos de amor e luz. Exemplifica o testemunho da fé e da humildade. Esparge os dons do Eterno em luzes de claridade. Um outro menino, Francisco Xavier, nas lutas da orfandade, fez de toda a sua vida uma bênção de bondade. Para as mãezinhas sofridas, em textos psicografados, devolvia a esperança de seus filhinhos amados. Instrumento dócil e fiel na mão de seus instrutores, traz-nos em centenas de livros as lições de seus mentores. Por isto, meu irmão, se traz a mediunidade, torna-te um celeiro de luz, abraçando a oportunidade. Nada temas, pois o Mestre há 2000 anos nos convida. Vem tu e segue-me hoje, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Abraça a tua cruz, esparge o amor infinito, serve sempre com Jesus e Deus estará contigo. Então, mediunidade é luz, ele não se identificou. E a gente vai fazer um convite para todos vocês, muito importante.